Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais outra sessão da Latin American Sustainable Energy Summit, a cúpula latino-americana de sustentabilidade energética. Hoje conosco temos o professor Lucas Kerr de Oliveira, e ele vai nos apresentar o tema da geopolítica da energia na América Latina e o Caribe. O professor Lucas Kerr é coordenador do Núcleo de Estudos Estratégicos Geopolítica, Integração Regional, NIGI, da UNIDA, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E atualmente também é pesquisador do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, ISAPE, é pesquisador colaborador no Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais. Ele também é coordenador do Observatório dos BRICS e Observatório da Geopolítica Energética. Professor Lucas Kerr, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. E antes de você começar, eu quero lembrar os nossos participantes de deixar os comentários, as perguntas aqui no chat, e aproveitem a palestra. Por favor, professor. Queria primeiramente agradecer, Joyce e demais organizadores do evento, agradecer o convite e a oportunidade para estar conversando com vocês aqui. Eu vou tentar fazer uma apresentação relativamente breve, e para deixar o máximo de tempo possível para o pessoal fazer perguntas e a gente debater depois essa temática. Primeiramente, acho que é importante destacar o quanto esse tipo de evento é relevante, em escala mundial, inclusive, e especialmente para a América Latina. Então, reforço aí os agradecimentos por estar podendo debater essa temática com vocês. E eu vou estar trabalhando aqui com alguns conceitos e alguns aspectos dessa temática, considerando os principais desafios para a América Latina. O primeiro desafio, que eu acho que é importante a gente entender, numa perspectiva de longa duração, é que a humanidade vem consumindo cada vez mais energia ao longo da sua história, e, primeiro, não tem nada que indique que isso seja reversível. Pelo contrário, todos os indícios que nós temos hoje é de que, nas próximas etapas do desenvolvimento da humanidade, da civilização humana, nós estaremos consumindo mais energia. Se a gente pensar numa escala de mais longa duração, daqui a alguns séculos, provavelmente estaremos consumindo uma grande parte da nossa energia no transporte entre colônias, por exemplo, humanas pelo sistema solar, e não necessariamente nos meios de transporte que a gente tem hoje. Então, a perspectiva que a gente tem de médio e longo prazo é de que, no futuro, nós tenhamos outras formas de uso de energia que a gente simplesmente não tem hoje. O gasto com transporte por sociedades agrícolas tradicionais, digamos assim, era zero. Não tinha custo com transportes. Isso aparece com as primeiras civilizações sedentárias e primeiras grandes civilizações, inclusive, ou de estados pré-históricos, os impérios da antiguidade. Uma outra forma de olhar para isso seria essa aqui, pensando onde a gente gasta essas diferentes fontes de energia também, e mostrar que, por exemplo, conforme passou o tempo, nós passamos a gastar muito mais atividades com indústria, agricultura, que a gente não gastava praticamente energia com isso antes, em sociedades de agricultores-coletores, de caçadores-coletores, pré-agricultura sedentária, e que nos últimos tempos a gente passou a gastar uma proporção muito maior com a indústria, principalmente, e meios de transporte, a logística do funcionamento da nossa sociedade. E que, se a gente for olhar ainda um perfil, digamos assim, de hoje, para diferentes regiões do mundo, nós vamos ver que algumas regiões ainda consomem muito mais energia do que outras. Se a gente olhar, por exemplo, o consumo de energia aqui, que a gente encontra
o consumo de energia per capita, tá, do lado direito aqui, né, e a renda per capita, né, nós vamos ver que, por exemplo, Estados Unidos e Canadá consomem muito mais energia e que a maior parte desse gasto se dá na forma de petróleo, gás natural e carvão, né, e ainda inclui né, quantidades expressivas de energia nuclear, hidrelétrica e biomassa. Né. Enquanto que a gente vai olhar, por exemplo, né, para sociedades em que uma grande parte da população não tem acesso a fontes de energia modernas, né, por exemplo, o subcontinente indiano ou o continente africano, né, o consumo total de energia é muito menor, entre outras coisas, né, e isso está muito diretamente relacionado a um baixo consumo na indústria, né, e nos meios de transporte, e um baixo consumo de fontes de energia modernas. Né. Então, dentro dessa perspectiva, né, de que nós consumimos muito mais energia hoje do que no passado, ou que, né, seja, chamando de homem tecnológico, de civilização moderna, a gente vai encontrar uma grande desigualdade entre as regiões do mundo, entre países diferentes do mundo. Tá? Então, esse é um primeiro problema, um primeiro desafio que a gente encontra. A América Latina está nessa situação aqui, né, intermediária, a gente está praticamente no meio, né, entre os que consomem menos do que a média mundial, inclusive. Tá? A média mundial, por exemplo, aqui de 2.500 watts de consumo per capita, ela é puxada para cima pelos países ricos, né, que compõem apenas 1 bilhão de habitantes. No outro extremo, tem 1 bilhão de habitantes. A gente poderia dividir a população mundial em 3 grandes grupos. Né? 1 bilhão de habitantes, que 100% da população, os países ricos, né, 100% das suas populações, Estados Unidos, Canadá, Europa e Japão, né, 100% das populações desses países têm acesso à eletricidade e combustíveis modernos, né, e do outro extremo, né, uma população que está concentrada no antigo terceiro mundo, no mundo subdesenvolvido ou periférico, outro 1 bilhão que não tem acesso a nenhuma fonte de energia. Nenhuma fonte de energia moderna, e que o principal consumo, muitas vezes, se dá na forma de consumo de resíduos, né, resíduos da agricultura, resíduos urbanos, né, lixo sendo queimado para produzir energia. Né? Então, nós temos um desafio, um primeiro desafio, que é fazer uma transição energética para uma era pós petróleo e combustíveis fósseis, mas levando em consideração que tem uma parcela da população mundial significativa que não tem renda e não tem acesso a fontes de energia modernas. Tá? Na América Latina, tá, por exemplo, ainda, né, 5% da população não tem acesso a nenhum tipo de instalação adequada para cozinhar alimentos. Tá? E 15% não tem acesso à eletricidade ainda. Né? Já é uma situação que não é das melhores, mas também não é das piores, já foi pior, né? Melhorou muito nos últimos 20, 30 anos, né? Mas já foi muito pior. E outras regiões continuam tendo uma situação bastante complicada. Por exemplo, a Índia, né? Apesar de todo o crescimento indiano e todo o aumento do consumo de energia na Índia, nós ainda temos ali, né, 66% da população indiana, mais da metade da população indiana, não tem acesso à eletricidade. E é uma população excluída, mesmo dentro da Índia. Né? É uma população formada basicamente por pessoas, né? A maior parte desses são excluídos social e economicamente falando, né? São desempregados ou subempregados, né? Que moram em condições degradantes, analfabetos, ou seja, portanto, sem acesso à educação formal, né? E sem condições, muitas vezes, inclusive, políticas de reivindicar melhorias nas suas condições de vida. Né? Então, isso gera uma série de tensões sociais muito grandes, muitas vezes, nesses países também. Tá? E vocês podem observar, por exemplo, quando a gente olha para os países em verde aqui, né? Estados Unidos, América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá, Europa, somando aí ainda, né, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, essa população tem acesso, 100% dessa população virtualmente tem acesso à eletricidade. Né? Então, existe uma desigualdade muito grande quando a gente compara
né, as diferentes regiões. E a região, no sentido com o impacto mais terrível dessa estatística, é a África subsaariana, onde nós temos aí quase de 80%, 79% da população não tem eletricidade até hoje. E vejam, sem eletricidade, você não faz uma série de coisas, né? Você não consegue manter uma geladeira funcionando para manter alimentos frescos por mais tempo, né? Você não consegue manter a internet para as pessoas, né? Você não consegue oferecer acesso à internet. O acesso à educação fica prejudicado para essas pessoas, né? Você não consegue manter nem coisas básicas. Está discutindo vacinação global para a Covid, mas muitos desses países não têm freezer para manter refrigeradas as vacinas para a Covid, né? Tirando as capitais, né? Tem freezer para manter refrigerada a vacina só na capital do país. E olha lá, né, em alguns países, nem toda a população, por exemplo, no Sudão do Sul, tem eletricidade na capital, e nem não é para toda a população, né? Então, a gente tem um problema ali, né, muitas vezes, de desigualdades muito grandes também nesses cenários. Tá? E, como eu falei, né, isso dificulta o acesso dessas populações a todos os mecanismos que a gente poderia ter de mudança, né, e transformação social, começando pela educação. Né, começando pela educação, ou pela própria sobrevivência, inclusive, cozinhar alimentos. Né. A prática de cozinhar alimentos é uma das coisas que transformou a humanidade no último 1 milhão de anos. Né. Tudo indica, inclusive, mudou até a nossa mandíbula em termos de evolução ao longo do último 1 milhão de anos, que nos permitiu comer alimentos que a gente não conseguia comer antes, né? Porque a gente, por processo de cozimento, permite amolecer, né, uma série de alimentos, raízes, por exemplo, que seriam muito duras, ou sementes que seriam muito duras para a gente estar comendo, por exemplo. Né? Muitas dessas populações ainda usam lenha, resíduos mesmo da agricultura, da pecuária, né, para cozinhar alimentos. Só para mostrar uma estatística de 20 anos atrás, no caso, esse quadro mudou um pouco, né, mas não mudou tanto quanto poderia ter mudado, né? Os municípios no Brasil, por exemplo, aqui estão os municípios, né? Nós temos 5.500 municipalidades no Brasil. Tá? Desde cidades muito pequenas até cidades muito grandes, do tamanho de países inteiros, com seu território municipal. Por outro lado, né, nós temos uma alta correlação, que é visível aqui, entre o índice de atendimento à energia elétrica e o IDH, o índice de desenvolvimento humano, né, que inclui, além da renda per capita, indicadores de acesso à educação e saúde. Né. E é muito visível, né, que a parte norte e nordeste do Brasil tem aí um índice, tanto de IDH como de atendimento domiciliar de eletricidade reduzidos, né, enquanto a metade centro-sul do país tem maior taxa de acesso, muitos municípios chegam a ter 100% de acesso à eletricidade, né, e os maiores índices de IDH. Tá? Então, essa desigualdade ocorre não só entre as regiões do mundo, mas dentro dos países. Né? Isso está ligado, muitas vezes, justamente a dificuldades de infraestrutura, né, e de distribuição e geração de energia de forma descentralizada. Né? Então, desde o problema de se distribuir energia e levar eletricidade, por exemplo, até regiões rurais, até o processo de gerar energia diretamente nessas regiões. E isso é um problema, né, global, porque nós temos aí, né, relacionado a isso, né, estatísticas que nos mostram também que esse mesmo 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à energia não tem acesso à água tratada. Né, e é uma população, portanto, muito mais vulnerável e com uma alta taxa de mortalidade, tanto por doenças respiratórias relacionadas, por exemplo, né, a cozinhar alimentos usando combustíveis tradicionais em ambientes muitas vezes fechados, né, de favelas pelo mundo afora, e ainda o consumo de água não tratada, né, e sem acesso à água tratada e esgoto, né, a gente se calcula aí que cada uma dessas duas grandes causas elimina ou resulta em mais de 100 mil mortos por ano, né? A maior parte disso crianças,
né, e mulheres que ficam nesses ambientes e que estão mais expostas justamente a esse tipo de ambiente, e que, curiosamente, a gente teve uma redução da quantidade de pessoas que não tinham acesso a esse tipo de energias modernas ao longo das últimas décadas, né, nos últimos 30, 40 anos, mas dos últimos 2 anos para cá, com a crise atual, na última década, pós-crise de 2009, e especialmente com a crise econômica atual, né, resultante em partes do impacto da pandemia, aumentou, em vez de diminuir, a quantidade de pessoas que passou a usar lenha e outros resíduos, né, da agricultura e da pecuária, lixo urbano, inclusive, né, para cozinhar alimentos, inclusive nesses ambientes, como eu mencionei, muitas vezes mal ventilados. Tá? E aí nós temos um problema, né, que é interessante, né, também de se considerar, que é o problema do custo da produção de energia. Né? Então, nós tivemos aí, ao longo da última década, né, algumas fontes de energia que aumentou o custo, né, de uso dela, como, por exemplo, óleo combustível, né, óleo diesel e óleo combustível derivado de petróleo, outras que diminuiu o custo, como, por exemplo, energia eólica. Né? Hoje, a energia eólica é competitiva com o gás natural, com a energia nuclear e até com o carvão mineral. Tá? Agora, é interessante visualizar, né, que para que o Brasil, por exemplo, tivesse, isso não aconteceu, tá? Isso aqui pegando uma projeção do que se imaginava poderia ter acontecido 10 anos atrás. Né? Pegando uma projeção de que o Brasil dobrasse o seu consumo de energia per capita, a gente ia chegar ali mais ou menos na média, uma média um pouco abaixo de Portugal, Grécia, né? e próximo de Argentina. Isso não aconteceu. Nós não tivemos esse aumento do consumo expressivo. Nos mostra, né, também, com outro sintoma, digamos assim, essa desigualdade global, né, que eu quero tentar demonstrar para vocês de uma forma mais visual, mais geográfica, assim, né, possível, né, essa desigualdade. Vocês podem observar os grandes centros urbanos e grandes malhas urbanas nos Estados Unidos, Canadá, Europa, né, em partes inclusive da Europa Oriental e ex-União Soviética, Rússia, Coreia do Sul, Japão, né, você vê os grandes centros urbanos, você vê as malhas urbanas e as redes urbanas desses países. Por outro lado, quando a gente vai olhar, por exemplo, para o continente africano, né, a gente não enxerga aqui, né, muito mais do que alguns pontos, né, e algumas concentrações, você vê em torno do Rio Nilo, ali você consegue ver uma rede urbana, né, no extremo norte do país, do continente ali, né, já próximo ao Mediterrâneo, ou ainda alguma coisa, algumas grandes cidades ou grandes centros industriais na Nigéria, na África do Sul, né, não passa muito disso. Muitas vezes, inclusive, ligados à exploração de petróleo, por exemplo, né, no caso nigeriano, né, ou em países que têm capitais mais modernas e mais urbanizadas. Mesmo assim, a África tem o dobro da população da Europa. Né? Então, a Europa tem 500 milhões de habitantes, a África tem mais de 1 bilhão de habitantes. Né? Então, a África tem mais do que o dobro da população europeia, e essa disparidade fica visível aqui, quando a gente olha justamente, né, para a ausência, digamos assim, de redes urbanas densas como as que tem na Europa, por exemplo, ou nos Estados Unidos, ou no Japão. Né? No caso africano. E mesmo concentrações maiores na Índia ou na parte ocidental da China, né, destacam o quanto, por exemplo, metade da China ainda não tem acesso a tanta energia ainda assim, e a densidade da população, né, em relação ao consumo de energia, na Índia também é visível. A Índia tem 3 vezes a população da Europa. E não tem nenhuma região da Índia tão luminosa como a maior parte da Europa Ocidental, da França, da Alemanha, Bélgica, Holanda, Inglaterra. Né? Então, essa desigualdade é um dos elementos que a gente tem que levar em consideração. E aí eu queria que vocês visualizassem também, né, quando eu estou falando de energia, eu estou falando do uso da energia, do uso final da energia, em vários setores diferentes.
Tá? Um deles é a indústria, né? Um dos principais é a indústria, outros são os meios de transporte, né? E o uso residencial. Né? Muitas vezes o uso residencial, né, pode se dar tanto, principalmente na forma de eletricidade, como de gás, né, muitas vezes, embora nos países, e aí isso varia de país para país, né, também o perfil do consumo residencial, por exemplo, nos países mais ricos, ele aumenta a porcentagem do consumo residencial, que é a eletricidade. Nos países mais pobres, você tem, inclusive, aparece resíduos sólidos ou combustíveis sólidos, como lenha, né? O que quase não aparece nos países mais ricos. Tá? Então é interessante de destacar aqui também, né, a forma como essa energia, essas diferentes formas de energia são consumidas. Né? Os combustíveis sólidos, no caso, né, aparecem aí como uma das alternativas muito usadas, principalmente, né, para uso residencial ainda, ou, dependendo do caso, para geração de energia térmica, por exemplo, em termoelétricas a carvão. Nos meios de transporte, tradicionalmente, né, predominaram ao longo do século XX, principalmente, né, e ainda predominam, né, os carros com motores derivados de petróleo e diesel, dois tipos de motores projetados no final, desenvolvidos no final do século XIX, né, entre os anos 1880 e 1890, e que foram progressivamente substituindo os motores a vapor, né, os motores a vapor que predominaram na maior parte do século XIX. Né. Então, nós vamos encontrar, né, nesse sentido, progressivamente, o uso da energia nos meios de transporte, né, que predominou o carvão, digamos assim, no século XIX, a preponderância do petróleo até agora, né, e o início de um processo que parece ser, né, de substituição progressiva do petróleo por eletricidade. Tá? Na indústria, as indústrias que mais consomem energia são as indústrias metalúrgicas, né? A metalmecânica, a metalurgia, a siderurgia, são indústrias que passaram por modernizações no século XIX, que aumentaram muito a eficiência e a velocidade de derretimento de aço, né? Especialmente, por exemplo, a partir dos sistemas Bessemer de derretimento de aço, que passavam a economizar em torno de 6 a 7 vezes tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, e os países que não tinham esse tipo de siderurgia moderna ficaram para trás, né? Foram perdendo suas manufaturas tradicionais de aço, inclusive na América Latina. A gente não conseguia mais competir com o custo do aço mais barato produzido por esse sistema. Foi uma revolução tecnológica, mas também energética, né? Porque você produzir a mesma quantidade de aço usando 6, 7 vezes menos carvão, né, reduz muito o custo, né, e a velocidade com que você consegue produzir. E isso viabilizou, por exemplo, construir os motores, né, depois a combustão interna, com peças de monobloco e por exemplo, as grandes ferrovias que passaram a rasgar os oceanos, os continentes, né, e os grandes navios de aço, né, que passaram dos anos 1860, 70 principalmente, os primeiros navios inteiramente feitos de aço, né, que num primeiro momento, nos anos 1850, simplesmente se revestia os navios de madeira de aço, né, e tem um processo de evolução até que tenhamos navios inteiros de aço. Né. Essas usinas, digamos assim, de geração de produção de aço, né, foram, por muito tempo, a indústria mais intensiva em uso de energia que a gente tinha. Né. Hoje, ainda, outros tipos de indústrias são intensivas no uso de energia, mas geralmente de eletricidade, né, ou gás. Um exemplo é a produção de alumínio, né, que exige aí altas cargas de energia, né, em que a gente derrete o processo final de produção. Todas as etapas da produção do alumínio consomem bastante energia, mas a produção final do alumínio, né, ocorre exatamente pela fundição do metal com eletricidade, uma grande carga elétrica que derrete o metal, tira o oxigênio, né, faz um processo de oxorredução desse metal, né, reduzindo a quantidade de oxigênio e, portanto, dificultando, inclusive, a ferrugem no futuro
né, dessa liga metálica. Né? E vejam que o alumínio, nesse sentido, a indústria mais eletrointensiva que nós temos hoje são justamente as indústrias ainda de alumínio, né, que é uma liga metálica, né, usada em vários setores diferentes da economia. Hoje, a gente utiliza alumínio em praticamente tudo. Né, e está logo abaixo, continua tendo a produção siderúrgica e de ferro, né, seguido de indústrias como, por exemplo, a de celulose, papel, né, que se usa em grande escala no mundo inteiro, a indústria de cimento, indústrias de cloro, soda, para produtos químicos, né, a própria alumina, que é a base para o alumínio, né, também consome muita energia a produção da alumina, né, a indústria petroquímica e depois indústrias, né, um pouco menores, que utilizam menos energia elétrica na fabricação de outras ligas metálicas a partir de cobre, bauxita, ou processos como, por exemplo, a produção de pelotas de ferro. Tá? No setor residencial, como eu mencionei para vocês, se destaca ainda, né, além do uso de eletricidade e gás, né, principalmente no terceiro mundo, o uso de resíduos de madeira, né, de biomassa. As grandes zonas produtoras de biomassa são justamente, entretanto, né, e esse é um dos problemas que isso gera, que as grandes zonas produtoras de biomassa no mundo são as florestas. Então, todas as vezes que a gente tem um aumento do consumo de biomassa tradicional, muitas vezes a gente tem um aumento da degradação florestal de uma forma descentralizada, né, no entorno das grandes florestas do mundo. Então, isso gera um impacto ambiental também, né, o uso dessas fontes de energia tradicionais, tá, que pode ser desconsiderada. Né? Quando a gente olha para as diferentes regiões do mundo, fica claro, né, o quanto, né, ainda se utiliza de biomassa por região, né, e o quanto se acredita que será, né, esse consumo até 2050. Então, até 2050, algumas regiões devem reduzir o uso de biomassa, né, como China e Índia, e outras devem aumentar, como a África subsaariana. Tá? É interessante lembrar, nesse sentido, que o consumo de biomassa pode também ajudar a reduzir, por outro lado, né, somente biomassa moderna, né, aquela projetada e trabalhada para ser produzida em larga escala e sem impactos diretos nas florestas tradicionais, a gente tem também a biomassa vegetal como uma alternativa ao carvão mineral. Tá? Então, existe essa questão que precisa ser levada em consideração quando a gente vai pensar no problema de substituir ou reduzir o carvão mineral como combustível, né, que é um combustível, eu classificaria como o combustível mais poluente que a gente usa em larga escala, junto com alguns outros combustíveis fósseis extremamente poluentes, como as areias betuminosas, que são usadas principalmente no Canadá, ou processos como de transformação também de carvão em óleo líquido, a liquefação de carvão, feita, por exemplo, na África do Sul, principalmente. São processos industriais, né, extremamente poluentes, que acabam chegando muito próximo, ultrapassando, inclusive, o índice de poluição produzido pela queima de carvão diretamente. Uma alternativa, nesse sentido, aos combustíveis sólidos, nesse sentido, aparecem os combustíveis gasosos, né, que podem ser tanto de origem fóssil, né, como de origem vegetal. Né? A gente está muito acostumado a usar combustíveis, o gás natural derivado, né, do gás natural ou ainda o gás liquefeito de petróleo, né, que são combustíveis fósseis, classificados como fósseis, mas é possível, principalmente em zonas rurais, né, ampliar bastante o consumo de biogás, né, que é uma alternativa também interessantíssima, né, para a gente utilizar um combustível mais eficiente do que queimar diretamente, né, a matéria-prima sólida, né, dos resíduos sólidos da agricultura ou da pecuária, né, e poder utilizar essa mistura, por exemplo, de resíduos
da agricultura e da pecuária para a produção de biogás e, portanto, de energia, que fornece aí uma alternativa interessante, inclusive para a eletrificação rural de forma descentralizada, ou seja, geração de energia descentralizadas diretamente nas zonas rurais. Isso também pode ser feito nas zonas urbanas, com aproveitamento do gás, que hoje, na maior parte do mundo, é simplesmente queimado, né, nos aterros sanitários, especialmente, ou seja, derivados do lixo urbano, né, e que poderiam estar sendo aproveitados para o uso como biogás, né, e ainda o tratamento de esgoto. O tratamento de esgoto também pode gerar energia, inclusive tornando o tratamento de esgoto algo mais rentável, né, que é um dos problemas também que muitas vezes os países periféricos, né, os países mais pobres enfrentam, é justamente como tratar o esgoto de uma forma economicamente viável e ao mesmo tempo mais sustentável. O aproveitamento de partes do esgoto para a produção de biogás também é uma alternativa interessantíssima aí para a gente pensar, né, no desenvolvimento a partir do uso do melhor aproveitamento de combustíveis gasosos, né, para que eles não sejam queimados, transformados em gás carbônico à toa, como é hoje, né? Também é importante lembrar que os combustíveis líquidos, nesse sentido, usados principalmente nos meios de transporte, tradicionalmente a gasolina e o diesel, eles também podem ser substituídos parcial ou totalmente por biocombustíveis, né? Sejam biocombustíveis para a produção de álcool combustível ou de óleo combustível. Existe uma infinidade de produtos que podem nos ajudar a fazer uma transição energética para uma matriz de transportes mais diversificada e menos dependente do petróleo, tá? Entretanto, é importante lembrar que isso, por mais que o álcool combustível, os óleos combustíveis sejam até mais baratos, muitas vezes, né, é necessário uma forte regulamentação desse setor, né, para garantir que isso não vá afetar a segurança alimentar desses países, né, para que um país ou um conjunto de países não se torne simplesmente, como muitas vezes acontece no mundo hoje, são grandes países agroexportadores de produtos que eles mesmos não consomem, né, que são exportados para os países ricos, mesmo quando, né, parte das suas respectivas populações não tem acesso ao alimento. Tá? A gente tem ainda uma série de combustíveis metálicos, que são radioativos, que também podem ser considerados como alternativas interessantes para a gente repensar aí, né, essa transição energética para a América Latina e para um mundo subdesenvolvido ou periférico, o terceiro mundo, como vocês preferirem chamar, como um todo. E não estamos falando apenas do urânio, né? Existem vários outros metais ou ligas metálicas que podem ser produzidas a partir de diferentes composições de minerais radioativos, tá? Que podem ser utilizados para o aproveitamento para geração de energia. A gente está muito acostumado a pensar no urânio ou no plutônio, né, mas esses combustíveis nucleares também me parecem são os combustíveis, digamos assim, típicos da primeira era nuclear que nós temos, né, da era nuclear que nasceu da produção de bombas atômicas, de armas nucleares, né? Então, o urânio enriquecido e o plutônio são combustíveis de uso dual, podem ser usados para geração de energia, podem ser usados, né, para vários fins civis, né? Desenvolvimento de tecnologias, isótopos, né, usados na medicina, na indústria, mas também podem ser usados, né, justamente para a fabricação de artefatos nucleares de fins bélicos, né? Então é interessante pensar também nas pesquisas que têm sido desenvolvidas atualmente em torno, por exemplo, de combustíveis nucleares alternativos a esses tradicionais, né, como o tório. Tá? No mundo hoje, também as usinas nucleares estão concentradas nos países mais ricos e mais desenvolvidos, principalmente Estados Unidos. Estados Unidos tem mais de 140 usinas nucleares, né? Das quais em torno de 36, se eu não me engano, geram isótopos,
né, algumas, inclusive, né, materiais como são usinas de queima de plutônio, para queimar urânio e produzir plutônio, por exemplo, né, para armas nucleares, e outras, a grande parte, para radioisótopos. Né, e mais de 100 usinas, 104 na última conta que eu tinha visto, que geram eletricidade. Tá? Por outro lado, tem várias usinas, por exemplo, na Alemanha e no Japão, que foram desativadas na última década, o que cria uma situação atípica, digamos assim, para a história do século, desse último século que nós vivemos, né? Em que, basicamente, né, muitos desses países se desenvolveram, muitas vezes, base também no uso intenso da energia elétrica de origem nuclear, ou eletronuclear. Tá? Que é um mecanismo que, né, basicamente, usa um combustível nuclear para superaquecer a água, produzir vapor em um ambiente fechado e, portanto, movimentar uma turbina, muito parecido, digamos assim, com o processo de uma termoelétrica, a diferença é que é um ciclo fechado, né, e você não está queimando um combustível para esquentar a água e produzir vapor, você está esquentando a partir, né, de um combustível sólido, metálico e radioativo. Tá? A energia nuclear, por outro lado, né, apresenta ainda, né, uma vantagem muito interessante, né, que é justamente a baixa emissão de poluentes no ciclo de vida total desse combustível. Né. A gente considera o ciclo de vida de um combustível como um todo, né, o carvão ele é muito pior, digamos assim, do que o uso do gás, por exemplo, ou mesmo do petróleo. Né, que são ainda muito piores do que o uso de energias renováveis, né, mesmo a hidrelétrica, né, a solar, eólica, e das que produz no ciclo de vida completo menos carbono, se a gente usar o carbono como um indicador de poluição, né, é a energia nuclear. Né, energias eólica e nuclear, portanto, aparecem como alternativas muito interessantes, né, nesse processo todo. Tá? A mesma energia hidrelétrica, o aproveitamento hidrelétrico aparece como muito interessante, né, também, se a gente considerar a baixa emissão direta, né, de poluentes, tá? A geração de energia. Tá? Mas eu queria só aproveitar para mencionar que isso aqui a gente está usando o gás e o carvão, por exemplo, para comparar, que o carvão produz, né, em média aí, de o dobro até 3, 4 vezes mais carbono do que o gás. Tá? Existem sistemas que filtram o gás antes da queima dele, que diminuem ainda mais, né, sistemas melhores de filtragem do gás atualmente, que podem reduzir ainda mais o caso, a geração de carbono a partir do gás. Mas eu queria só mencionar que, se a gente pegar outros indicadores de poluição atmosférica, porque não é só o carbono que é uma poluente atmosférica, se a gente pegar enxofre, por exemplo, que é responsável por uma série de impactos ambientais diretos, né, o carvão ele é 50 vezes mais poluente do que o gás, tá? Em termos de produção de enxofre, por exemplo, por quilowatt-hora produzido, ou por tonelada queimada, né, de combustível. Então, é bem interessante de visualizar isso, tá? Que o carvão, nesse sentido, hoje talvez seja o maior inimigo, né, da transição, de uma transição energética para energia, uma matriz energética globalmente mais sustentável, seria o grande vilão, digamos assim, é o carvão mineral. Né? Mais, inclusive, do que o petróleo e o gás. Não só por causa do carbono e do metano, mas também por causa dos outros poluentes, né, que o carvão joga na atmosfera, começando pelo enxofre até metais pesados. Tá? Até metais pesados, a gente nota, né, sendo jogados diretamente na atmosfera através da queima do carvão, né, incluindo aí chumbo, por exemplo. Né, traços de chumbo que são comuns nos lugares onde tem termoelétricas a carvão, por exemplo, e que estão poluindo, né, também diretamente esses lugares. Tá? E aí eu queria aproveitar até, inclusive, para mencionar, nesse sentido, essa disparidade, né, que é muito difícil a gente pensar, né, aqui, voltando nas energias
né, mais limpas, digamos assim, né, hidrelétrica, solar, eólica e nuclear, né, a hidrelétrica, solar e eólica são energias renováveis que não são produzidas, digamos assim, 24 horas em muitos lugares, né, e que muitas vezes dependem da sazonalidade, né, dos ventos ou das chuvas, né, ou mesmo do ciclo solar. Né, e que a gente tem maior dificuldade de armazenar essas fontes de energia. Para armazenar energia hidrelétrica, você tem que construir grandes represas que vão acabar causando impactos sociais e ambientais também significativos. Né? Como, por exemplo, né, através do alagamento de terras férteis, né, ou de terras agricultáveis, deslocamento de milhares, milhões de pessoas. A construção de 3 gargantas na China, por exemplo, deslocou mais de 1 milhão de pessoas. Né? Então, é interessante visualizar aqui, né, também essas possibilidades abertas, né, por novos combustíveis nucleares, como o tório, que eu já mencionei, né, ou ligas de tório com outros combustíveis que podem viabilizar aí uma energia nuclear ainda mais limpa e mais segura no futuro próximo. Tá? É interessante visualizar que antes do acidente de Fukushima, só para mencionar aqui o caso japonês, o Japão tinha mais de 50 usinas operacionais, tá? E projetava construir mais 15. Tá? Então é interessante de visualizar aqui, né, que o Japão abandonou esse projeto de novas usinas por enquanto, né, e desativou a maior parte das usinas mais antigas, primeiro, e acabou paralisando todo o seu programa nuclear nesse processo. E a Alemanha, que também desativou nessa última década todas as suas usinas nucleares, praticamente todas as usinas nucleares em uma década, acabou acontecendo uma coisa, digamos assim, atípica, né, que a Alemanha passou a se tornar um grande importador de energia da França, que também é um grande produtor de energia nuclear. Então, a Alemanha deixa de ter geração de energia nuclear no seu próprio território para importar energia nuclear vindo da França. Então, tem um problema aqui também quando os países decidem abandonar, né, a energia nuclear como base, né, e a Alemanha se tornou, né, apesar de ter construído um grande parque eólico, se tornou muito mais frágil de uma fonte de carga fixa, né, permanente, como são, né, as usinas nucleares. Tá? O país que tem o maior projeto de construção de novas usinas ainda hoje é a China, seguido da Índia, né? E Rússia e Estados Unidos também apresentam projetos para construção de usinas desse tipo. Tá? A maior parte desses países deve alcançar aí, né, uma grande expansão, né, dos seus parques nucleares, pelo menos até 2050. Tá? Nos projetos chineses, por exemplo, estão a partir de 2040 começar a substituir progressivamente, inclusive, o carvão por energia nuclear e reduzir bastante o uso de energia a partir do carvão até 2060, por exemplo. Tá? Mas isso vai depender basicamente de uma expansão do parque nuclear na China. Tá? E aí a gente entra no problema, como eu mencionei, né, que as reservas de urânio elas são bastante restritas, né, são menores do que de outros combustíveis nucleares que eu mencionei, como o tório. Né. O tório, no seu processo, né, de degradação nuclear, ele produz, inclusive, né, ao emitir radiação, ele, inclusive, se degrada em o urânio-233. Né? E a quantidade de tório que eu preciso para gerar a mesma quantidade de energia que o urânio é uma coisa impressionante. Né? Se a gente pensar, por exemplo, nos atuais reatores que vêm sendo testados em diferentes países usando fluorido de tório líquido. Né? Com 1 tonelada, né, de tório, né, você consegue produzir aí uma quantidade de energia, né, equivalente a de 1 tonelada de urânio, com a diferença de que para produzir 1 tonelada de urânio, você gasta, né, você precisa de, inicialmente, 250 toneladas de urânio, tá, para produzir
para separar o urânio enriquecido, né, o urânio 235 do urânio 239. Tá? Enquanto que, no caso, né, isso resulta, né, em até 0,3 toneladas de plutônio, tá? E 1 tonelada de outros materiais físseis, ou seja, que podem ser usados para a fabricação de armas nucleares. Enquanto que 1 tonelada de tório, né, vai produzir 0,0001 tonelada de plutônio no mesmo ciclo de geração de energia ao longo, aqui no caso, de 10 anos. Tá? Então, a probabilidade que esse tipo de reator venha a ser usado para a produção de armas nucleares é muito menor. Né? E a probabilidade, portanto, essa probabilidade se torna viável esse tipo de reator ser usado, inclusive, em países periféricos, né, ou em países que não querem desenvolver armas nucleares e teriam que lidar com esse problema, né, desses resíduos, digamos assim, nucleares. Tá? Como eu mencionei para vocês, né, dentro dos países projetos de construção de novas usinas, destacam-se aqui os casos da China, seguidos de Rússia, Índia, né, e do outro lado, países que vêm desativando suas usinas nucleares, como, por exemplo, a Alemanha, né, e Japão. Além disso, você tem que lembrar que a gente tem várias outras fontes naturais de luz e calor que podem nos ajudar a fazer uma transição energética mais tranquila na América Latina. Por exemplo, usando energia solar, tanto energia termosolar como energia fotovoltaica, como energia geotérmica. Aqui um exemplo de energia termosolar sendo aproveitada com concentradores de energia que vêm sendo usados no mundo todo. Você aquece um óleo ou um material que possa absorver uma grande quantidade de calor, né, sal líquido, por exemplo, e transforma isso de uma forma centralizada em calor e vai gerar energia como numa termoelétrica, usando o calor do sol. Isso também pode ser feito de forma descentralizada, com pequenos painéis solares fazendo a mesma coisa, concentrando energia em um ponto e aproveitando esse calor para gerar energia descentralizada. Aqui um exemplo, né, de como isso pode ser feito de uma forma descentralizada, inclusive em zonas rurais. E aqui um outro exemplo do aproveitamento da energia solar, né, também de forma descentralizada, sem precisar necessariamente de um concentrador de energia, aproveitando vários tipos de painéis termosolares. Né. Do outro lado, a energia fotovoltaica, ela depende de materiais semicondutores. Né? Os materiais semicondutores que transformam luz ou radiações em eletricidade foram desenvolvidos por causa da corrida espacial. Né? Então, talvez seja uma das primeiras tecnologias assim, da corrida espacial transformadas em uma tecnologia de uso civil, né? E que depende, né, portanto, de materiais semicondutores. Devido ao alto custo inicialmente, essas tecnologias eram usadas muito em lugares isolados, ou que não tinha outra alternativa, né, em zonas rurais ou, né, áreas de difícil acesso para levar eletricidade até lá, no mar, inclusive. Né. Basicamente, né, esses materiais tinham um custo muito alto, né, e ainda tem um custo relativamente alto, embora tenha caído muito o custo da produção de placas fotovoltaicas, de células fotovoltaicas, à base de silício, ao longo dos últimos 20 anos. Tá? Viabilizando, inclusive, o uso disso de uma forma mais ampliada, né, desse tipo de tecnologia, por exemplo, principalmente nos países mais ricos, Japão, Europa, mesmo China, né, tem investido, Estados Unidos tem investido bastante, dos países que mais investiu na última década, se destaca a China também, nessas fontes de energia. Vejam que, nesse sentido, a gente tem o silício mais barato, né, é o policristalino,
tá? Tem vários cristais de silício na mesma célula. O silício monocristalino, que ele é mais isomórfico, ele é mais, assim, mais puro, né? O processo de refino dele, ele é o mais usado, mas ele é o mais caro também. E ele compete com a indústria de eletrônicos. Ele compete com a indústria de eletrônicos, que também demandam silício monocristalino para a produção de chips de computadores, por exemplo. Todos esses materiais envolvem uma alta tecnologia, a produção de semicondutores para a fabricação de chips, por exemplo, né, para computadores, também utiliza o silício monocristalino. Mas eu queria alertar vocês para o potencial enorme que esses materiais têm, tá? Os materiais semicondutores, que hoje a gente tem discutido muito, né, ainda uma preocupação muito grande com o aproveitamento da luz solar. Só que a luz solar representa uma porcentagem muito pequena do espectro eletromagnético, né, e a gente poderia estar utilizando muito mais, né, de uma forma muito ampliada aqui, outras fontes, né, de radiações, né, com outros materiais, que existem materiais capazes de transformar a raios X ou o infravermelho, micro-ondas, inclusive, em eletricidade, e a gente não tem aproveitado, né? Inclusive, radiações a gente consegue, radiações, por exemplo, de gama, a gente consegue transformar, existem materiais desenvolvidos para isso, transformar essas radiações em eletricidade. Então, o potencial que isso tem para o longo prazo é muito grande. O maior problema ainda está no custo, tá? Mas tecnologias estão sendo desenvolvidas, né, a todo momento para aproveitar essas fontes de energia e transformar diretamente elas em eletricidade. Tá? Esse é um dos motivos que, ao longo dos últimos 20, 25 anos, caiu bastante, né, o custo dessas fontes de energia. Embora os concentradores de energia termosolar ainda sejam, muitas vezes, mais baratos do que usar a energia fotovoltaica. Tá? O que nos leva também ao fato de que muitas vezes se utiliza os concentradores também em lugares onde tem mais sol, né? Como os desertos, tá? Ou áreas semidesérticas, especialmente. Tem uma grande parte do mundo tem um potencial muito grande para aproveitamento de energia solar. O problema é que algumas dessas áreas têm baixas densidades demográficas, o interior da Austrália, o interior do Saara, né, a Península Arábica, tem uma densidade demográfica reduzida. Por outro lado, em algumas regiões, como México, Califórnia, Texas, né, ou mesmo aqui na América do Sul, ou no Egito, né, a gente tem grande densidade demográfica coincidindo com áreas de intensa a possibilidade de aproveitamento de energia termosolar ou fotovoltaica. Aqui o termosolar e fotovoltaica, vejam que são muito parecidos, inclusive com um grau de precisão um pouco diferente. Tá? Por fim, né, eu gostaria só de lembrar, né, que nós temos uma preocupação geopolítica tradicional, né, que é importante de relembrar, que é que nem sempre, assim como nem sempre coincide a melhor área para energia solar ou de vento, coincide com uma área de consumo, né, industrial ou urbano, o mesmo ocorre, já era um problema para os combustíveis tradicionais. Né? As maiores reservas de petróleo não estão necessariamente onde estão os maiores consumidores de energia. Né? Por isso, o petróleo ainda precisa ser transportado mundo afora. Tá? E a tendência que a gente nota ao longo das últimas décadas continua sendo, e por as projeções que a gente tem, continuam sendo de aumento do consumo mundial de energia. Né? Não tem nada indicando, tive momentos de crise econômica, como aqui em 2009, há uma década atrás, não tem nada indicando que a humanidade vai reduzir o seu consumo de energia. Né? Pelo contrário, a gente tem aí, né, uma tendência de muitos países estarem se organizando, tudo indica, né, China, Índia, por exemplo, para que eles tenham o mesmo padrão de consumo de energia per capita que os países mais ricos nas próximas décadas. Tá? Não tem nada que, digamos assim, virtualmente possa impedir isso. Esses países estão se planejando, estão se organizando para controlar melhor as tecnologias de energia, controlar melhor o seu acesso à energia, né, e poder reverter, digamos assim, esse quadro.
Tá? Por outro lado, muitos dos países petrolíferos, os exportadores de petróleo, vêm passando por, ou que têm grandes reservas de petróleo, vêm passando por grande instabilidade política nas últimas décadas. Vi de casos como mesmo Venezuela, Iraque, né, ou Líbia, tá? Países que passaram por grandes problemas, digamos assim, nas últimas décadas, em torno, nos últimos 20 anos, principalmente, né, alguns países passaram por guerra civil, como a Líbia, ou foram invadidos e ocupados por tropas estrangeiras, como o Iraque, ou vêm sendo desestabilizados politicamente ou geopoliticamente, como a Nigéria, como a Venezuela. Tá? Então é interessante visualizar aqui, né, que há uma desigualdade global muito grande também na distribuição das reservas petrolíferas, né, de várias formas, como a gente poderia observar aqui. Venezuela e Arábia Saudita têm reservas muito maiores, né, e o petróleo ultrapesado, além disso, também está concentrado principalmente no Oriente Médio, América Latina, principalmente América do Sul, né, também muito disso na Venezuela, e na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos e Canadá. Tá? Então, essas fronteiras que a gente tem aqui são interessantes para a gente pensar esses problemas, esses desafios. Tá? E, em paralelo, é interessante lembrar que nós temos aí o desenvolvimento de novas tecnologias de transporte de eletricidade por longas distâncias, sendo desenvolvidas o tempo todo. A gente tem aí também a construção de oleodutos e gasodutos como alternativas às rotas de petróleo e gás no mar, entre outras coisas, muito mais por motivos geopolíticos, muitas vezes. Né? O gás liquefeito, por exemplo, vem sendo também importado cada vez mais pelos países mais ricos, né? Mas a gente tem uma série de aspectos geográficos e geopolíticos que ainda importam para a gente pensar aí o problema global da geopolítica energética, como, por exemplo, uma grande parte dos petroleiros passa por estreitos que podem ser fechados facilmente, inclusive de forma acidental, como a gente assistiu no começo do ano, no canal de Suez. Né? Então é interessante lembrar isso, que nós temos disputas pelos controles de rotas de oleodutos e gasodutos mundo fora, né? E rotas que interessam mais à OTAN ou à Rússia se tornam objeto de disputas, né? Para abastecer a Europa. Tá? E, por fim, eu queria finalizar falando dos conflitos por recursos energéticos que existiam ao longo das últimas décadas, as guerras por petróleo. Não tem nada ainda indicando que as guerras por petróleo vão acabar facilmente. Nós temos o papel do petróleo como sendo muito importante em algumas guerras civis ao longo das últimas décadas. Né? A disputa pelo controle do petróleo entre grupos diferentes, grupos políticos diferentes, rivais, dentro de uma guerra civil, se tornou parte do problema. Né? E a gente assistiu o século XX sendo moldado em torno do petróleo. Né? Me parece que é muito difícil a gente entender, inclusive, as grandes guerras, o papel do petróleo nas grandes guerras do século XX, sem visualizar esse aspecto geopolítico dessa problemática. Né? Desde os impactos do petróleo na transformação dos veículos de combate, né, petróleo e eletricidade, no caso dos submarinos, né, ou uma série de veículos, inclusive veículos aéreos, e o surgimento, inclusive, de porta-aviões, por exemplo, submarinos de propulsão nuclear, tudo isso mudou a forma como a gente interpreta aí o papel da energia na geopolítica militar, inclusive. Né? Então, o desenvolvimento de novas tecnologias energéticas vem sendo constantemente aproveitado ou impulsionado pelo setor militar também. E, portanto, se torna ainda uma preocupação ainda maior que a gente fazer essa transição energética de uma forma mais sustentável na América Latina, para que nós não tenhamos aqui países da América Latina se tornando também objeto de disputa e guerras entre as grandes potências dessas fontes de energia. Daí a importância da gente pensar a integração regional, né, como uma forma de dificultar, inclusive, que a nossa região, aqui a América Latina, seja objeto de disputa militarizada entre as grandes potências. Né? Especialmente se a gente pensar que a questão energética ela é central para todas as demais formas de integração, para a integração política, social, cultural, porque ela é a base da integração de infraestrutura, inclusive, né, mesmo na América Latina. Tá? Nós temos uma integração muito pequena na América Latina em termos energéticos ainda hoje.
Vários projetos existem de interconexão elétrica e de construção de elétricas nacionais, como Itaipu e Jaciretá, mas a maior parte desses projetos hoje não saiu do papel. E muitos grandes projetos, por exemplo, de gasodutos transcontinentais, nunca saíram do papel também, ou foram inviabilizados por questões políticas ou geopolíticas, inclusive. Tá? E eu finalizaria aqui, né, mencionando, inclusive, né, que, embora tenhamos tido um grande avanço na cooperação energética, inclusive nuclear, entre países da América Latina, ela ainda é muito incipiente e muito bilateral. A gente não conseguiu nem, por exemplo, no caso mais avançado de cooperação nuclear que existe na América Latina, que seria a da cooperação Brasil-Argentina, que já tem mais de 30 anos, né, quase 40 anos aí de cooperação nuclear entre os dois países, e até hoje não tivemos a construção de uma empresa nuclear binacional, por exemplo, brasileira e argentina. Tá? Então, pensar a transição energética envolve entender, né, o papel de todos esses desafios que a gente tem aqui, né, pela frente. Tá? Então, é interessante pensar nesses desafios, a gente realmente conseguir uma transição para uma matriz energética mais renovável e mais limpa. Energia limpa não existe, nenhuma fonte de energia é totalmente limpa. Tá? Todas elas geram resíduos ou impactos no seu ciclo de vida completo, da produção de células fotovoltaicas ao descarte e reciclagem de células fotovoltaicas, tem resíduos e tem poluentes, né, envolvidos, metais pesados. Você não pode jogar uma placa fotovoltaica no rio, né, que vai provocar um problemão. Né? Então, pensar essa transição energética é fundamental na América Latina também hoje. Né? Lembrando que não é tão simples assim a gente abandonar o uso de petróleo completamente, porque tem uma série de derivados de petróleo que são de mais difícil substituição. Né? Mas é muito digamos assim, mais viável a gente pensar numa transição em que a gente diminua o uso do petróleo, por exemplo, nos meios de transporte, por exemplo. Né? E que deixe o petróleo para realmente produzir produtos duráveis, né? ou semiduráveis, que são mais difíceis de serem produzidos com outros tipos de materiais. Tá? Nesse sentido, a América Latina é uma área absolutamente privilegiada para a produção de energia eólica, principalmente nos litorais da América do Sul, né? Assim como de biocombustíveis, né? Que podem ser produzidos em larga escala em grandes partes do continente, onde a gente tem a produção agrícola de larga escala. E lembrando, né, que esse modelo também de desenvolvimento centrado no carro de passeio individual e nas indústrias extremamente poluentes, ele é um modelo problemático. Né? Ele é um modelo problemático em vários sentidos que vocês já estão discutindo nesse seminário, e eu queria destacar o quanto ele é problemático do ponto de vista geopolítico também. Né? Porque além das oscilações do petróleo, por exemplo, produzirem muitas vezes crises econômicas, ou a dependência do petróleo nos gera uma série de crises econômicas e geopolíticas, vale lembrar que as disputas por petróleo nos Estados Unidos e gás de xisto, que passou a poluir, inclusive, a terra e a água de imensas regiões dos Estados Unidos. Tá? Que é um cenário, um exemplo de uma área desertificada pela produção de gás de xisto nos Estados Unidos. Tá? Então, pensar nesse pacote que a gente continua investindo em hidrelétricas, né? A gente tem um potencial enorme para o aproveitamento hidrelétrico ainda na África, na América Latina, no Sul e Sudeste Asiático. Né? Que a gente tem ainda grandes quantidades de rios não aproveitados nessas regiões. Né? Que a gente tem já aproveitamentos importantes que servem de exemplo. Né? Que a energia eólica pode nos ajudar, tanto de forma descentralizada, como com grandes zonas de energia, pode nos ajudar aqui
né, a reduzir isso, mesmo que precise, né, de alumínio e aço de qualidade de aviação, né, isso pode nos ajudar a diminuir também a dependência dos combustíveis fósseis. Tem essas regiões mais escuras no mar, inclusive, são as melhores regiões do mundo para se produção de energia eólica, por exemplo. Vocês podem observar, inclusive, que no entorno aqui da Antártida, inclusive no Atlântico Sul como um todo, seria a melhor região do mundo, né, porque tem vento estável o ano inteiro. Né? Na América do Norte, no hemisfério norte, isso ocorre só em metade do ano. Né? Então, isso é um dos motivos que tem levado muitos países a instalar cada vez maiores no mar, né, para aproveitar energia eólica e outras formas de aproveitamento de energia eólica que vêm sendo desenvolvidas para altas altitudes, né, balões e outros sistemas desse tipo, que podem viabilizar um aproveitamento de energia eólica muito mais intensivo do que o de hoje, né, porque venta muito mais em lugares mais altos e próximo à superfície. Tá? Apenas, por fim, então, né, reforçar, né, que sem considerar que todas as fontes de energia, né, como um pacote, digamos assim, para pensar a transição energética na América Latina, ao mesmo tempo a resolução do problema da desigualdade, da injustiça de acesso à energia na periferia do mundo, nos países mais pobres, né, no terceiro mundo como um todo, como se chamava antigamente, sem resolver o problema da energética do terceiro mundo, nós também não vamos resolver o problema de um desenvolvimento mais sustentável, né, e de um mundo mais igualitário, ou menos desigual, pelo menos, no futuro. Tá? Então, peço desculpa se eu passei um pouquinho do horário até aqui, né, da minha fala, mas eram essas colocações que eu queria provocá-los, né, para vocês estarem refletindo aqui sobre essa temática, e novamente agradeço aqui a oportunidade de estar dialogando com vocês sobre esse tema, né, e essas questões aqui, esses desafios que a gente tem pela frente. Muito obrigada, professor Leutação. De fato, o tempo está perfeito. E, sim, realmente vemos que a questão da geopolítica da energia, e mais da América Latina e do Caribe, a gente precisa estudar ainda mais isso, desde a nossa área, né? As diferentes áreas, de fato, porque vemos como também a questão da soberania regional, e especialmente em um período de recuperação econômica, é fundamental para nós ter perspectivas, né, como região a futuro. Então, temos várias perguntas, mas temos duas em espanhol. Eu passei em espanhol, e daí, se fala em português e espanhol. ¿Qué consecuencias ahora para la soberanía energética en los países que no transmiten la integración completa de energías renovables en su matriz energética? Eu entendo essa pergunta, que quais são as consequências para a soberania energética dos países que não estão promovendo, né, essa integração baseada nas energias renováveis. De uma forma bem resumida, né, a tendência é esses países ficarem para trás. Né? Os países que não estiverem apostando minimamente nas energias renováveis vão ter mais dificuldade para fazer essa transição. Então, é uma transição que ela tende a ser lenta, em escala global. É só a gente pensar, por exemplo, quanto o mundo mudou nos últimos 50 anos. Né? A gente pensar nas vésperas da crise de 73, a primeira crise do petróleo, há 50 anos atrás, 71, por exemplo, né? E pensar disso para cá. Né? A matriz energética mundial hoje consome mais do que o dobro de energia, o mundo hoje consome mais do que o dobro de energia do que em 1971. Tá? Mais precisamente 3 vezes mais energia total. Tá? Se a gente pensar, né, ainda, né, na necessidade de fazer uma transição, né, para uma matriz energética mais sustentável, né, é impossível fazer isso,
sem pensar minimamente no aumento da demanda nos próximos 50 anos. Né? Se em 50 anos nós triplicamos o consumo de energia mundial, é muito provável que nos próximos 50 anos também aconteça. Tá? Só que o que aconteceu de lá para cá? Né? A gente multiplicou, aumentou muito, né? Diminuiu o consumo de petróleo, tá? Essa é a única, digamos, vantagem, né, que essa transição produziu até agora, tá? Mas é uma transição que a gente substituiu basicamente petróleo por carvão. Entendem o tamanho do problema? Né? A gente simplesmente foi substituindo o petróleo por carvão. A gente consumia, né, em 1965, ou produzia, né, e consumia em 1965, o mundo todo, né, algo equivalente a 60 hexajoules, né, lá em 1970, né, 71, ali, 60 hexajoules de carvão, tá? E hoje a gente consome 150 hexajoules de carvão. Tá? Isso porque nós chegamos, alguns anos atrás, a 160. Caiu o consumo de carvão nos últimos 5 anos, principalmente no último ano, por causa da crise econômica, então, nos últimos 2 anos. Tá? Ou seja, a gente tem uma crise energética, o consumo em escala mundial, e a gente praticamente triplicou o consumo de carvão junto. Entendem? Então, assim, a gente consome quase 3 vezes mais carvão hoje do que há 50 anos atrás. Isso é um problema. Né? Isso é um problema. Os países que não estão dando a devida atenção para as energias renováveis, nos próximos 50 anos, né, podem acabar se tornando justamente mais dependentes dessas energias tradicionais, né, ou continuar dependentes das energias tradicionais. Tá? O maior risco geopolítico, eu diria, para a América Latina nesse sentido, é esses países ficarem para trás do ponto de vista econômico e de desenvolvimento mesmo, né, de novo. Né? Se a gente pensar que a América Latina perdeu oportunidades ao longo dos últimos séculos, a gente perdeu a janela de oportunidades da primeira Revolução Industrial, que a gente não conseguiu fazer a primeira Revolução Industrial ao mesmo tempo que os países europeus. Depois perdemos a janela de oportunidades da segunda Revolução Industrial. Né? E perdemos agora a janela de oportunidades, digamos assim, da terceira Revolução Industrial. Nós estamos falando agora na quarta Revolução Industrial. Né? E a questão é se nós vamos dar conta de acompanhar e de nos inserir no mundo de uma forma mais soberana. E isso envolve a questão da soberania diretamente, porque isso passa por decisões políticas. Isso passa por um processo decisório, né? Política. Tem um termo que o pessoal costuma usar, falta vontade política. Não falta vontade na política. O que nós temos são vontades contraditórias. Né? O que não falta na política são vontades. Né? O problema é que são vontades contraditórias entre forças conservadoras e forças progressistas, né? Entre forças que querem manter o status quo e tudo como funciona, e forças que querem mudar o mundo. Né? Portanto, e então nós temos um embate de forças constante, né, na política, tanto dentro dos países como na política mundial. E se um país, e esse talvez seja o ponto mais crítico, se um país não consegue tomar de forma soberana, né, decisões sobre sua matriz energética, por exemplo, né, tanto se vai aumentar, se não vai expandir, que setor vai expandir, em que setor vai priorizar investimentos, né, se essas decisões não ocorrem no país, elas vão acontecer a despeito desses governos, a despeito dessas sociedades. Essas decisões serão tomadas, e serão tomadas na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Tá? Então, esse é o primeiro problema que a gente tem quando esses processos decisórios não são nacionais, né? Não são feitos de forma soberana, que é o problema do controle. Esses países deixam de ter capacidade de controlar ou não da hidrelétrica à nuclear. Né? É o ideal seria a gente integrar tudo, tá? Em escala regional, que aumentaria a nossa capacidade, curiosamente, de tomar. Não sei se o professor já terminou, mas ficou em mute. Não, eu cliquei sem querer aqui no mudo.
Eu estava tentando achar o botão aqui correto. E hoje, por exemplo, né, vários países da América estão passando por crises enormes. O Brasil está passando por uma crise gigantesca, em parte resultado do impacto da pandemia, em parte de uma crise econômica produzida já, né, nos últimos 5 anos, em parte também produzida pela crise econômica mundial, mas também com muitos traços de crise local, né, em que, por exemplo, o governo anterior realizou isso e o governo atual manteve isso, né, mantiveram, por exemplo, o petróleo, né, e a energia, né, como um todo, atrelada ao dólar. E aí a gente desvaloriza a moeda em dólar, mas em relação ao dólar, e acontece o quê? O preço dos combustíveis sobe muito. Né? Isso não é uma decisão tomada de forma soberana, isso foi uma decisão tomada por pressão das empresas estrangeiras que querem continuar tendo sua margem de lucro garantida em dólar. Entende? Então, não é um processo decisório soberano, claramente. Né? E esses países sofrem pressões. O Brasil sofreu muitas pressões ao longo da última década. A gente teve um governo, por exemplo, o governo Dilma caiu em 2016, entre outras coisas, porque não queria ceder mais, né, ainda no setor energético, por exemplo. Então, grandes companhias petrolíferas e energéticas estrangeiras passaram a fazer pressão junto com outros setores que já tinham pressões para derrubar o governo, né, e isso funcionou. Né? Esses mesmos setores estão muito satisfeitos agora com a atual crise energética, porque estão lucrando como nunca. Então, eles não estão fazendo pressão para derrubar o atual governo, né, por pior que seja a gestão, digamos assim, do país nesse exato momento. Tá? Então, é interessante de visualizar isso, que essas empresas de energia também têm um papel muito importante. E conseguir controlar elas, né, é um passo importante, né, para os países da América Latina adquirirem maior soberania no setor energético, inclusive. Muito obrigada, professor. Eu vejo que, né, especialmente o papel da juventude neste período, pandemia, pós-pandemia, temos vários desafios para nós promover essa integração e cooperação na nossa região, né? Muitas vezes, né, agora em Laços, nós estamos tentando incluir também a região do Caribe, porque muitas vezes não é incluída e às vezes não temos essas conversações até dos pontos em comum, dos desafios, das dificuldades da juventude como tal latino-americana. E para nós foi um prazer realmente ter o professor participando, dar essa introdução, esse outlook, assim, no geral, da temática de política da energia, dos recursos energéticos. E agora temos uns 5 minutinhos já para terminar, mas gostaria de saber se você teria uma mensagem para esses jovens que estão nos vendo agora, dos diferentes cantos da América Latina, e talvez um convite para eles, como é que eles podem se informar mais, pesquisar em relação à política da energia. Temos 4 minutos. Obrigada. Está mute, yeah. Muito obrigado. Eu queria, na verdade, agradecer, né? Acho que os desafios para a América Latina e Caribe são muito grandes, né? Mas são todos eles assim, desafios que a gente consegue ver a solução pela frente, né, também. A solução passa pela participação da juventude, inclusive nos processos de tomada de decisão para esse setor. Né? O setor energético talvez seja o setor que mais intensamente, junto com, digamos, setores que dependem do setor energético, né, transportes, indústria, são setores que mais intensamente impactam hoje as preocupações ambientais globais. Né? Aliás, as preocupações ambientais, tanto das diversas escalas, né, desde do micro, né, do local, até o global. Né? Então, pressionar os seus governos, né, participar mais de atividades ou de movimentos sociais, políticos, né, organizados da juventude e de estudantis, né, que possam ajudar a pressionar, inclusive, os países para que a gente faça, né, uma transição energética, por exemplo, mais sustentável, mais humana, ao mesmo tempo, mais limpa, e que nos dê uma perspectiva de sobrevivência de longo prazo para a humanidade.
né, que nos dê uma esperança de que a humanidade será melhor daqui a 50 anos, né, e que daqui a 50 anos a gente não vai consumir 3 vezes mais carvão do que a gente consome hoje, como a gente fez nos últimos 50 anos. Né? Para dar um exemplo, né, apenas. E eu acredito que a integração regional é determinante para isso. Né? Também a defesa da integração regional é determinante, porque através da integração a gente pode conseguir fazer com que esses países, né, adotem políticas e pressionem uns aos outros para adotar políticas mais sustentáveis e energeticamente mais eficientes, mais apoiadas em energias renováveis, né, ou menos poluentes, ao menos. Né? E atrelando isso, né, a preocupação humana, né, com os sociais, né, do desenvolvimento social, com o acesso, né, a fontes de energia modernas para as populações excluídas, né, o combate que envolve desde, né, do saneamento básico até o combate à fome, né, passam muitas vezes por processos que envolvem o uso intensivo de energia. Então, me parece que a integração regional é uma alternativa das mais interessantes para a gente defender essa transição, inclusive, né, na nossa região, na América Latina e no Caribe. Muito obrigada, professor. Muito obrigada também para os nossos ouvintes. Realmente vamos continuar conversando e estudando e colaborando. Também desde o Observatório da Geopolítica da Energia e dos Recursos Energéticos também temos feito uma pesquisa bem interessante. Procurem também os nossos sites, as nossas informações. E, bom, quero convidar vocês também para o nosso dia de amanhã. Nós temos várias atividades bem interessantes, também várias sessões no nosso último dia, e hoje ainda temos alguns workshops, então bora lá, pessoal, participar. Muito obrigada e até mais. Obrigado.